A relação do Brasil com a Copa do Mundo começou aos poucos. Em 1930, no Uruguai, a seleção conquistou a sua primeira vitória em mundiais. Em 34, na Itália, a seleção foi eliminada logo no primeiro jogo, perdendo para a Espanha por 3-1. E mesmo tendo bons nomes, era claro que a seleção ainda não fazia parte da elite do futebol. Mas em 38, na França, o Brasil finalmente chamou a atenção do mundo, tendo Leônidas da Silva como o primeiro grande nome brasileiro em mundiais. O Diamante Negro terminou como artilheiro com 7 gols. E mesmo sem o título, foi naquela Copa que o respeito pela camisa da seleção nasceu. E sem dúvidas, o Brasil se tornava um dos principais favoritos para as Copas seguintes. Mas a Segunda Guerra Mundial começou, e a história das Copas foi interrompida por longos 12 anos. O Brasil, a Itália e a Argentina foram as seleções mais prejudicadas, com gerações históricas que não tiveram nem a chance de disputar o Mundial durante aquela sombria década de 40. O futebol esperou, o Brasil esperou. Mas a histórica Copa de 50 chegou, e como sede daquele ano, o Brasil construiu o lendário Maracanã, um estádio colossal e que seria palco de jogos épicos. O Brasil tinha uma seleção incrível e goleou o México por 4-0, a Suécia por 7-1 e a Espanha por 6-1 durante aquela campanha praticamente perfeita. O país inteiro parou, 200 mil pessoas lotavam o Maracanã e apenas o empate contra o Uruguai seria suficiente para o título. O Friaça abriu o placar e a torcida explodiu. Mas o Uruguai respondeu, Schiaffini empatou e o Guija, pelo lado direito, sem cruzar, chutou no canto, entre a trave e o goleiro Barbosa, 2-1. O silêncio que caiu sobre o estádio foi o mais assustador possível. Não era um silêncio de quem morreu, era o silêncio de quem ainda estava vivo, mas tinha acabado de presenciar algo inacreditável. Pela primeira vez na história das Copas, o melhor time não era campeão. E o Maracanaço, como ficou conhecida aquela derrota, se tornou eterno. Mas depois de perder para a lendária Hungria em 54, o Brasil chegou na Copa de 58, dando início à maior era de uma seleção em mundiais e para apresentar para o mundo o maior e melhor jogador de todos os tempos. E o lendário Pelé chegava para o seu primeiro Mundial. O Brasil mais uma vez contava com um time incrível. Nas quartas, o Pelé marcou o primeiro gol dele em Copas, na vitória por 1-0 contra o País de Gales. Nas semis, um hat-trick contra a França, Brasil 5-2. E na final, mais 2 gols dele contra a Suécia. A taça da Copa finalmente conhecia o seu verdadeiro dono. E aquela geração levava as primeiras lágrimas de alegria ao povo brasileiro. A segunda estrela veio rápido. Logo na Copa seguinte, o Brasil contou com o Garrincha tendo atuações épicas e garantiu o segundo título no Chile. O Brasil era sem dúvidas o país do futebol. O futebol tinha um dono, a Copa tinha um dono, e a seleção brasileira mandava no mundo. Mas em 66, na Inglaterra, o ponto mais baixo daquela era, o Brasil caiu num grupo difícil, o Pelé apanhou muito, a seleção perdeu 2 vezes e foi eliminada ainda na primeira fase, sendo surpreendida pela Hungria e por Portugal. Mas em 70, no México, veio o ressurgimento, Pelé com 29 anos, na plenitude do seu talento. O Jairzinho marcaria gols em todos os jogos daquela Copa e ficaria conhecido como Furacão. Rivelino, Tostão, Gerson e Carlos Alberto completavam um time que não jogava futebol, era o futebol. O Brasil venceu todos os jogos, com lances que ficaram eternizados para as futuras gerações, e os estádios do México presenciavam a melhor atuação de uma seleção em Copas. Na final, a gigante Itália não teve a menor chance. Brasil 4-1. O mundo tinha visto o melhor time que o futebol já produziu, e daquela vez a Copa era justa e coroava a melhor seleção de todos os tempos.
Mas o futebol, assim como a vida, é feito de ciclos. Depois da lendária Copa de 70, o Brasil entrou num verdadeiro deserto. Não foi um deserto de talento, nunca faltou talento. Foi um deserto de títulos, um vazio de novas conquistas. Em 1974, na primeira Copa pós-Pelé, derrota para a Holanda do Cruyff. Em 78, na Argentina, a eliminação brasileira mais polêmica do século. 12 anos já se passavam desde o último título mundial, e aquele vazio de novas estrelas incomodava e parecia interminável. E então veio 82, a traumática Copa da Espanha. O Brasil de novo apresentou um time que conquistou o coração do mundo inteiro. Um time que não jogava para ganhar, jogava para encantar, e de fato encantou. Foram 4 vitórias em 4 jogos, todas com espetáculo. Mas o confronto contra a Itália chegou, e a Itália tinha Paulo Rossi, o camisa 20 que voltava de 2 anos suspenso por envolvimento em escândalos de apostas. Era o nome menos temido daquele jogo. E com nenhum gol marcado nos 4 primeiros jogos da seleção italiana, absolutamente ninguém apostava nele. Mas o Rossi renasceu e marcou o primeiro logo aos 5 minutos, Itália 1-0. O Brasil empatou com o Sócrates, 1-1. Rossi marcou de novo, Itália 2-1. O Brasil empatou com Falcão, 2-2. E quando o empate parecia garantido, o Rossi marcou o terceiro, Itália 3, Brasil 2, num dos maiores jogos de todos os tempos. Pena que um jogo como aquele eliminou uma seleção que brindou o público do mundo inteiro com um futebol considerado de outra galáxia. E aquela geração mostrava que futebol bonito e futebol campeão nem sempre são a mesma coisa. A tragédia do Sarriá, como ficou conhecida aquela partida, se tornava mais uma lembrança amarga no coração dos brasileiros. A seleção perderia em 86 para a França do Platini nos pênaltis e em 90 para a Argentina do Maradona logo nas oitavas. 5 Copas, 5 decepções diferentes. Em 94, o Brasil sofreu a sua maior tragédia no esporte. No dia 1º de maio daquele ano, o Ayrton Senna perdia a vida na pista de Imola, e a nação perdia o seu herói das manhãs de domingo. A seleção chegou na Copa daquele ano carregando um peso extra. Além de buscar a 4ª estrela, aqueles nomes buscavam também levar de volta a alegria para o povo brasileiro. E eles sabiam disso. O Brasil voltava para mais uma final, tendo Bebeto e Romário como uma dupla histórica. A rival foi de novo a Itália, a mesma da gloriosa final de 70 e da traumática derrota de 82. Mas aquela final foi diferente, terminou sem gols e foi para os pênaltis. E ficou nos pés da lenda italiana Roberto Baggio a última cobrança. E se os deuses do futebol gostassem da lógica, ele teria marcado, mas não marcou. O Brasil enfim era tetracampeão mundial, e aquela geração era responsável por um dos renascimentos mais simbólicos da história das Copas. O amarelo da camisa brasileira nunca foi tão vivo e alegre, e o povo voltava a sorrir. Entre aquele elenco campeão, um nome era especial: o jovem Ronaldinho, de 17 anos, e que nos anos seguintes deixaria de ser aquele jovem magrelo e se transformaria no fenômeno, o melhor 9 de todos os tempos. Com ele no auge, o Brasil chegou em mais uma Copa, de novo foi avançando e de novo chegou na final, já sem Romário, mas já contando com Rivaldo. A final foi épica, mas não do jeito que o Brasil queria. A França mostrava que ainda sem estrelas no peito, já tinha muito brilho, e com 2 gols do Zidane, foi a seleção que encantou daquela vez. 3-0. Os deuses do futebol daquela vez escreviam um final feliz para a seleção da França. Antes da Copa seguinte, a lenda Ronaldo se machucou várias vezes, e para muitos, aquele seria o fim da carreira do fenômeno. Mas não foi. E em 2002, o futebol assistiu à maior volta por cima de um jogador em mundiais. E inacreditavelmente, naquela Copa, o Ronaldo mostraria que apesar de tudo, ele ainda era o fenômeno.
Ele marcou gols em todos os 4 primeiros jogos da seleção: Turquia, China, Costa Rica e Bélgica. Todas sofreram pelo menos um gol do camisa 9 brasileiro. Mas nas quartas ele não marcou. Inglaterra 1-0. Mas a resposta veio com outra lenda: Ronaldinho Gaúcho, a personificação perfeita do que era o futebol brasileiro. Um drible humilhante, um passe na medida e um gol histórico. Brasil 2-1. Depois daquele jogo, a quinta estrela se tornou questão de tempo. Na final, a rival Alemanha, o maior confronto de Copas que nunca tinha acontecido. Os alemães contavam com o melhor goleiro do mundo, Oliver Kahn. Mas o Brasil tinha Ronaldo. E em mais uma ironia do destino, mais um rival lendário falhava em uma final. Brasil 1-0. Poucos minutos depois veio o segundo, e daquela vez sem contar com a sorte, contando apenas com o puro talento do futebol brasileiro. Brasil 2-0. A taça da Copa voltava para casa, e pela primeira vez uma seleção chegava ao pentacampeonato mundial. O futebol voltava para o seu verdadeiro dono, e o Brasil tinha de volta o seu tão amado futebol. A seleção para a Copa seguinte era assustadora, um dos elencos mais galácticos de todos os tempos. Em campo o time não encantou tanto como era o esperado, mas foi eficiente, com Ronaldo marcando seu 15º gol em mundiais, se tornando o maior artilheiro da história das Copas. Nada mais justo. Mas nas quartas, novamente a França, novamente o Zidane, e mais uma vez o destino sorria para os franceses, e a geração do Penta se despedia das Copas. Em 2010 o Brasil tentou reformular e formou uma seleção competente, mas caiu mais uma vez nas quartas, perdendo para a Holanda. Uma grande mudança precisava acontecer, e aconteceu, mas não do jeito que os brasileiros queriam. Em 2014 o Brasil sediava a Copa pela segunda vez, contando com Neymar, o herdeiro natural de toda a mística da camisa amarela. O Brasil foi avançando, sofrendo muito mais do que deveria, mas avançando. Até que nas quartas, contra a Colômbia, uma entrada violenta tirou o Neymar da Copa. O capitão Thiago Silva também foi suspenso naquele jogo. O Brasil iria encarar a Alemanha sem seu melhor jogador e sem seu capitão. Aos 11 minutos, a Alemanha marcou o primeiro, aos 23 o segundo, aos 25 o terceiro, aos 26 o quarto e aos 29 o quinto. 5 gols em 18 minutos. O Mineirão ficou em silêncio, 60 mil pessoas que não conseguiam nem gritar de raiva. O jogo terminou 7-1, a maior derrota da história de uma campeã mundial. Dentro de casa, numa semifinal de Copa, não tem explicação, só silêncio. A partir dali parecia que o Hexa fugia do Brasil. Para 2018, uma jovem geração se formou ao redor do Neymar. Eles jogaram bem, mas não o suficiente, e pararam na melhor geração belga da história. 4 anos depois, no Catar, quase a mesma história. Jovens talentosos como coadjuvantes do camisa 10 brasileiro. A seleção foi avançando e chegou nas quartas. A rival foi a Croácia do Modric. Já na prorrogação, a torcida voltou a assistir um lance genial da seleção em Copas. Golaço do Neymar, Brasil 1-0. Porém, a Croácia empatou no fim e venceu nos pênaltis. O Hexa escapava de novo. 5 títulos, derrotas que viraram traumas, heróis que viraram lendas. Isso é Brasil. Muito mais do que apenas o país do futebol. É o povo do futebol. É o futebol. A sexta estrela ainda não veio, mas ela vem. Sempre vem.